Apesar de estarmos chegando nos níveis críticos da pandemia, muitos ainda não a levam a sério. Mas mesmo aqueles que levam ela a sério e entendem a importância da quarentena, esses também não têm a real ciência da real gravidade dessa crise. A grande verdade é que essa crise é muito pior do que a grande maioria imagina, e o mundo nunca será o mesmo depois que essa crise passar. E não sou só eu que estou dizendo isso, mas sim não só especialistas como biólogos, infectologistas, mas economistas que estão aqui no título. Bom, então se você quer entender isso, fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política. Esse é um canal formado por cientistas que querem ensinar sobre biologia e outras ciências, mas também a sua aplicação na política. Então lutamos por boas políticas públicas baseadas em evidência científica, políticas em prol da conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e do nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva no canal, ative o sininho, entre nos links que estão na descrição ou nos comentários. Agora se já fez tudo isso, então vem comigo. Bom pessoal, esse vídeo eu já aviso que pode ser um pouco forte para algumas pessoas, caso não estejam abaladas, emocionadas com o que está acontecendo. Mas, não vou aqui fazendo um terrorismo, eu não vou falar nada do que já é conhecido, muitos especialistas têm apontado e as evidências têm confirmado cada dia mais. O que eu vou mostrar aqui então é que a crise que nós estamos passando, ela é uma mera crise sanitária e não tem soluções fáceis como alguns têm propagado. Só faz quarentena, um mês, passou 3 meses, tudo volta ao normal. Não. Daqui a pouco aparece a vacina. Não. Vamos liberar tudo, vai ter imunidade de rebanho. Também não. Nenhuma dessas soluções realmente são sequer possíveis, são sequer reais. Então, a realidade é que o mundo vai mudar completamente. Nós precisamos adaptar o mais rápido possível. E, infelizmente, eu não vejo quase ninguém falando sobre isso. A elite política, o máximo que consegue, alguns que entendem que precisa fazer quarentena e acabou aí. Entre influenciadores também, há muito poucos que sabem falar sobre isso. Então por isso que eu escolhi esses economistas, os quais eu coloquei no título e vou aqui citá-los nominalmente, porque são os que eu vejo que estão mais falando com propriedade sobre o assunto, que é natural, só olhar o currículo deles, e que têm mostrado justamente o conhecimento de que as coisas são muito mais complexas do que parecem. Mas antes, é claro, eu preciso explicar qual é então a situação, qual que é o problema real que nós estamos lidando, ok? Bom, então eu vou apresentar aqui só coisas óbvias e simples que era para você já saber, ok? Então, se você está acompanhando a página e o canal aqui, você com certeza já vai ser novidade nada que eu falar aqui. Ou se você está se formando por outras fontes boas, também não vai ser novidade. Agora, se alguma coisa que eu falar aqui for novidade, você precisa se atualizar. O que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando um novo vírus, que não conhecemos praticamente nada, por isso que nós não temos uma vacina. Mas o pouco que a gente conhece, a gente sabe que ele pode causar uma doença respiratória muito grave, mas também pode causar outras doenças, como coágulos no sangue, etc. Isso levar a AVC, infarto, entre outros problemas. Esse vírus ele é altamente contagioso e fazendo com que, mais ou menos em média, uma pessoa infectada contamine outras 2 ou 3 por dia, pelo menos até ele começar a ter sintomas graves, se ele desenvolver sintomas, então isso demora mais ou menos uma semana. Metade dos que são infectados por esse vírus normalmente não desenvolve sintoma nenhum. E isso é o problema, porque essas pessoas assintomáticas elas vão continuar infectando pessoas, porque eles nunca vão ficar doentes, e nem vão desconfiar que tem doença. Mas o importante que eu quero destacar é que mais ou menos 20% dos infectados vão precisar ser internados, alguns utilizar UTI, mas o número de mortos, se tiver tratamento de quem não é grupo de risco, é em torno de 0,6%. Lembre desse CIS, que vai ser importante mais para frente. Lembrando que grupo de risco não é só pessoas idosas, ok? Tem gente que achando que só porque é jovem está imunizado contra isso. Não é. Grupo de risco são todas as pessoas que têm mais de 60, 70 anos, ou quem tem doenças crônicas, seja velho ou jovem, como respiratórias, doenças cardiovasculares, obesidade, entre outros problemas. Eu mesmo sou do grupo de risco, mesmo tendo 20 e poucos anos. Bom, tudo que eu falei aqui provavelmente você já sabe. Só que uma coisa que eu vejo todo mundo errando, até quem é formado na área e tal, é quando apresenta esses dados, eles acabam sempre focando nessa letalidade aqui de 0,6%, que são os estudos mais recentes, ponto que esse é o número mais baixo possível, ok? Depois eu vou discutir melhor sobre isso também. E qual que é o problema dessa análise? É que esse não é o maior problema dessa doença. Apesar que esse número não é tão pequeno quanto pareça, o maior problema da doença é o número de hospitalização, 20%. Okay? Esse número é tão alto
ainda mais por essa doença é tão contagiosa, que se a gente zerasse o número de mortes, se amanhã aparecer um remédio, que se tomar ele certinho por durante, sei lá, 10 dias, se a gente tomasse esse remédio e a pessoa tivesse 100% de chance de que ela ia sobreviver, ainda assim a gente precisar de quarentena. Duvida? Pois bem, vamos fazer aqui um exercício lógico, ok? Vamos imaginar que amanhã descubra um remédio, que tem aqui no Brasil, ok? Que tá em, sei lá, é fácil de produzir, que ele reduz a morte a 0% de letalidade. Se tomar ele, ok? Por um bom tempo, beleza? Tá bom, vamos lá. Hoje no Brasil, provavelmente, a gente já tem 1 milhão, já teve 1 milhão de infectados. Por que eu digo isso? Né? Porque a Fiocruz e outras especialistas falam que provavelmente nossa taxa de subnotificação, ou seja, o número real de pessoas que estão infectadas, né, é 12 a 13 vezes maior do que o número oficial. Okay, então, né, nós estamos 90 mil, já deve ter 100 mil quando você for assistir esse vídeo, então a gente já deve ter passado de 1 milhão faz tempo, de infectados totais. Mas, né, como muitos devem se curar, eu vou aqui supor que metade já se curou. Eu estou sendo até bonzinho, mas enfim, vamos falar que metade se curou. Então, nós temos hoje aqui 500 mil infectados. Então, imagina, hoje descobriu-se a cura, ninguém vai morrer com essa doença, então abre tudo. Esses 500 mil infectados, eles vão provavelmente infectar 2 ou 3 pessoas por dia nos próximos dias, ok? Que é a taxa que eu falei inicialmente. Então, daqui 3 dias, nós teríamos mais 1 milhão de infectados novos, no mínimo. Olha que legal. E aí, por volta de uma semana, esses 1 milhão de infectados, dentre esses 1 milhão de infectados, alguns iriam ter que ser internados. Quanto que alguns? 20%. 20% de 1 milhão é 200 mil. Então, em uma semana, se isso acontecesse hoje, a gente abrisse tudo, ia ter 200 mil pessoas tendo que ser internadas. E você sabe quantas tem de UTI, seja privada ou pública no Brasil todo? Pouco mais de 40 mil. E isso eu não estou falando que quanto delas estão sempre, praticamente quase todas elas sempre estão em uso. Mas vamos supor que tivesse 40 mil vazias. Então, onde a gente ia enfiar 200 mil pessoas? E depois de 3 dias você tem mais 200, depois mais 200, mais 200. Não ia parar isso. Esse é o problema dessa doença. Por isso que nenhum país do mundo conseguiu dar conta dessa doença, mesmo tendo os melhores sistemas de saúde do mundo. Foi o caso da França, foi o caso da Itália, foi o caso da Espanha. Bom, então agora você deve ter entendido por que então se fala tanto sobre evitar o colapso de saúde. Veja bem, o que é colapso de saúde? Porque eu vi gente fazendo desdém até disso, é incrível. Mas o que é colapso de saúde? É você começa primeiro com o governo separando alguns leitos, alguns hospitais especificamente para quem está infectado com esse vírus. Depois eles ficam lotados, então eles precisam pegar cada vez mais leitos de hospitais normais de outras doenças para esse vírus. Até que chega um momento que todos os leitos, todos os hospitais são só para pessoas contaminadas por esse vírus, ou você mistura todo mundo lá e morre, como já está acontecendo em algumas cidades do Brasil. E então chega um momento em que não tem mais vagas. Se você quebrar a perna, por exemplo, você vai ir para o hospital e falar assim, desculpa, não tem vaga aqui. Ok? Vão ter que atender você no corredor, na rua, enfim. Então esse é o grande problema dessa doença, é o colapso do sistema de saúde. Não é só o público, é o privado. Isso quer dizer que se você for rico, meu amigo, mesmo para você não vai ter vaga, mesmo para você não vai ter lugar. Se você for muito, muito, muito rico. Agora, se você não for, eu te aconselho a sair do país. Vai lá para Nova Zelândia, se te aceitar. Aí sim talvez seu dinheiro vai valer a pena. Fora isso, não adianta. Você vai simplesmente ficar sem vaga e vai morrer. Pode ser não só por esse vírus, mas pode morrer de infarto, de AVC, de quebrar algum osso, de tuberculose, de qualquer outra coisa. Então isso que tem que ficar muito claro sobre esse tema, é evitar o colapso de saúde. E aí a melhor explicação sobre como é o combate a esse problema veio do economista brasileiro Thomas Conte, em que ele mostra que esse gráfico que você vê normalmente, ele está errado, ou ele está resumido demais. Né? O que ele está errado? É que parece que existem 2 tipos de soluções. Né? Uma delas é fazer quarentena, logo que você sabe o sistema de saúde, pronto, e você não fazer nada e vai tudo explodir. Não existe só esses 2 tipos. Né? Na verdade, uma explicação mais completa, você pode ter normalmente 3 casos, 3 objetivos, né? E um deles nem é tão real assim que eu vou explicar. E sendo que no Brasil só um deles evita o colapso de saúde. Então, quais são as 3 possibilidades? Você deixar tudo acontecer, né, naturalmente. Então, o vírus vai no início crescendo, a proliferação vai explodindo
a 35% por dia, os casos e mortes, ok? Ou seja, dobrando a cada 3 dias. Ou você faz uma quarentena, então ela vai reduzir o crescimento dos casos e de mortes, ok? Até chegar a um pico menor e mais tarde do que seria o pico sem fazer a quarentena. E você tem o lockdown radical, que é meter as pessoas dentro de casa, mais 90%, mais 80%, 90% da população, e essas pessoas não saem de casa nem para comprar nada, seria só por telefone que você compraria. É muito mais radical do que nós sequer chegamos perto de fazer no Brasil. Como vocês podem ver, como o Brasil já tem uma taxa muito baixa, muito fraca de sistema de saúde, quase nós temos poucos leitos e a maioria dos leitos já estão ocupados, a única chance que nós tínhamos para evitar o colapso do sistema de saúde era, na verdade, o lockdown. Então, para quem está falando assim, mas o que adiantou fazer quarentena? A quarentena de nada, está explodindo o sistema de saúde de qualquer jeito. Sim, está colapsando o sistema de saúde muito mais tarde do que ocorreria se não tivesse feito a quarentena. Okay? Inclusive, né, como eu já mostrei lá na página, que até o Atila explicou também, é que, na verdade, se a gente pegar os números de óbitos oficiais, e eu sei que é difícil acreditar neles, principalmente agora, mas no comecinho parece até que não havia tanta subnotificação assim. Então, no caso, quando a gente vê os números oficiais de óbitos, percebe que, na verdade, eles estavam caindo. Então, se no início a subnotificação não estava tão grande, nós podemos dizer que sim, a quarentena conseguiu reduzir bem o crescimento de casos e mortes para 10%. Isso é um número muito baixo. Como eu falei, o normal dessa doença é crescer 35% no máximo por dia. Okay? Para 10% isso é uma queda muito grande. Okay? Só que recentemente voltamos a crescer. Os estudos mostram que provavelmente nós estamos crescendo já quase 35%, ou seja, como se não tivéssemos quarentena nenhuma. Por quê? Porque a taxa de adesão à quarentena está em torno de 50%, que é quase nada. Okay? Para lembrar isso, uma quarentena eficiente ela tem que ser acima de 75%. Okay? Todos os estudos apontaram isso. Okay? 75% a 80%. A gente vai falar de quarentena mesmo. Aqui no Brasil a gente chegou ao máximo a 60%, 60 e poucos por cento em alguns estados. Então a gente nunca chegou perto e eu fico até impressionado que tenha funcionado. Como falei, se a subnotificação de óbitos no início não estava tão grande. Ok? Eu não tenho certeza, ninguém tem. Só que agora a subnotificação está gigantesca e nem adianta mais confiar nesses casos. Mas como eu falei, mesmo que a gente tivesse feito uma quarentena ótima, de 75%, 80%, muito provavelmente iria explodir o sistema de saúde. Ia explodir muito, colapsar, melhor dizendo. Ia colapsar o sistema de saúde. Muito provavelmente seria bem mais tarde do que está ocorrendo agora, mas haveria isso. A única chance era do lockdown, ok? Só que, uma coisa que o Thomas Conte explica, lembre-se dessa questão do lockdown, que eu vou comentar isso quando começar a falar do Amoedo do Ciro. Uma coisa interessante que o Thomas Conte explicou é que, na verdade, existe um erro muito grave em muitos modelos, inclusive do Imperial College, esse é um erro correto, de que o Imperial College, ele realmente parece, os autores acreditam que se não tivesse feito quarentena, as pessoas iriam agir normalmente, mesmo que tivesse um número enorme de mortes, o que não faz o menor sentido. Okay? A questão é, esse gráfico que você está vendo aqui, o maior vermelho, ele é simplesmente hipotético, ele não vai existir na prática. Por quê? Porque as pessoas, beleza, vão falar assim, não é problema, 1.000 mortes não é nada, 2.000 mortes não é nada, 10.000 mortes não é nada. Quando chega a 15.000 mortes, 20.000 mortes, e aí começa a morrer 1.000 pessoas por dia, e aí as pessoas começam a cair nas ruas, morrendo, passando mal, quando chega a esse nível, as pessoas entram em desespero. Aí as próprias pessoas entram dentro de casa. Você não precisa nem declarar lockdown, porque as pessoas já vão estar em casa, já basicamente. Aí você tem um processo que o Thomas Conte criou o termo para lockdown endógeno, que é quando você tem, então, essas pessoas se trancando em casa voluntariamente, só que fazendo isso mais tarde, muito tarde do que deveria, e principalmente, nesse caso, as pessoas provavelmente vão ter que ficar em casa até reduzir 5 meses, ok? Então é assim, se a gente tivesse feito um lockdown correto desde o começo, a gente teria que ficar em casa provavelmente 1, 2 meses. Não sei quem inventou 15 dias, porque tem muita gente que me pergunta isso, eu não sei de onde saiu. Bate lá quem inventou isso, isso é mentira, né? Não existe 15 dias para resolver esse problema desse, ok? É pelo menos 1 mês ou 2, ok? Com um lockdown pesado. 90% das pessoas em casa e sem poder sair na rua nem para comprar coisas. Tem que comprar tudo pelo aplicativo, ok? Ou
a gente tem que fazer uma quarentena com mais 75%, que é o que foi feita, que a gente não chegou a fazer em um momento, e aí ficar nisso por 3 meses ou mais, e mesmo assim haveria o colapso da saúde, ok? O tempo que a gente ganharia com essa quarentena seria para aumentar os leitos de saúde, comprar mais testes e assim por diante, ok? Tá. Já com o lockdown endógeno, o que acontece? A gente faz uma quarentena meia boca, que é o que a gente fez, ou a gente não faz quarentena nenhuma. Explode todos os casos, beleza, as pessoas correm para casa. Só que aí demora muito tempo. Quanto mais tarde se faz uma quarentena lockdown, menos eficiente é essa quarentena lockdown. Então ia demorar 1 mês, talvez 2 meses para começar a reduzir o número de casos e mortes. Então a gente tem que ficar 5, 6 meses no lockdown, até que as coisas começarem, as mortes e os casos começariam a cair. Só que depois desses 5, 6 meses, as pessoas vão ficar tão traumatizadas, o sistema de saúde ia estar todo colapsado, e principalmente muitas pessoas iam ter morrido, que as pessoas não iriam mais para as ruas. Então o que acontece no lockdown endógeno? É o processo real, em que mais pessoas morrem, e também é o que tem o pior impacto econômico. Porque não só as mortes são impacto econômico, evidentemente eu já fiz um vídeo explicando como essa dicotomia entre saúde e economia não faz o menor sentido, Thomas Kuhn também explica isso, tantos outros economistas, é que, além das mortes, então, você também teria que as pessoas iam ter medo de comprar, as pessoas ficam com medo de sair na rua, mesmo quando acabasse o lockdown. É o que aconteceu na Itália, é o que aconteceu na China. Até agora as pessoas estão com medo de sair, o comércio não voltou ao normal, mesmo que os governos de lá estão incentivando as pessoas a ir para a rua. Okay? Então esse é o nível que chega, que provavelmente a gente vai passar. Okay? Então esse é o real problema, essa é a real situação e as táticas que nós podemos ter feito. Bom, eu não vou falar agora da letalidade, porque o vídeo já está muito longo, né? Vocês vão acabar me xingando. Mas bem, é que eu posso só dizer que é importante salientar é que 0,6% ou 1%, porque esse é o valor mais baixo possível. Eu vou deixar os links das pesquisas, mas sim, para a população em geral dá 1%. 0,6% é só para quem realmente é novinho e não tem doença nenhuma, ok? E tem tratamento, lembre-se disso. Então, 1% pode parecer pouco, mas 1% de chance de você morrer é você estar numa sala com outras 99 pessoas e uma delas do nada levantar e dar um tiro aleatoriamente. Ela pode atirar em si mesma ou atirar em você ou nas outras 98. Ok? Então, isso é 1% de chance. Sei lá, se alguém me mandasse brincar, fazer essa brincadeira, eu não iria. Não importa qual dinheiro que me desse. Mas as outras gripes comuns, a letalidade delas não passa de 0,001%. Até a gripe suína, extremamente baixo, porque os dados vão estar aí na tela. Então, pode parecer pouco, mas é muito grande. E se você, só para um exercício, ok, se você tem ideia de quanto é isso, faz o cálculo aí do quanto é 1% de mortes se 50% da população for contaminada por essa doença. Ok? Ou se você achar que 1% é muito, tá bom, faça 0,6%. Você vai ver quanto que é isso de morte. Então, bem, agora a gente tem outros problemas, né? Além dessa doença aqui. Tirando os países que conseguiram, como eu já expliquei lá no meu vídeo sobre a questão da quarentena vertical, por que ela não funciona, ok? No máximo, o que existe é o quê? São países que fecharam as fronteiras e que isolaram todos os infectados logo no começo da contaminação. Infectados, não é só os que têm sintomas, ok? Foi o que a Coreia do Sul fez, foi o que Taiwan fez, foi o que Singapura fizeram, ok? Então, os países que fizeram isso, ou o caso da Nova Zelândia, que fez um lockdown pesado também, ok? Fez um lockdown mais radical até do que a Itália teve que fazer lá, que fez o lockdown endógeno, como eu expliquei. Nesse caso, esses países, como a Coreia do Sul, o caso da Nova Zelândia, algum desses países talvez tenham conseguido pegar todas as pessoas infectadas e isolar. E até que essas pessoas conseguiram desenvolver anticorpos, então mataram o vírus. Agora, praticamente todos os outros países, inclusive o Brasil, não vai conseguir fazer isso. Por mais que a gente faça quarentena, lockdown endógeno, seja lá o que aconteça aqui, vai sempre sobrar muitas pessoas assintomáticas, pelo menos, né? Vai sobrar ainda até outras que vão ter sintomas, mas não vão ser entendidas com essa doença. E então, vai ter o que a gente quer chamar de segunda onda ou terceira onda, ou seja, vai voltar a crescer. Okay? Então a gente está vivendo um momento em que a gente tem que ficar constantemente vigiando essa doença. Okay? Não adianta fazer uma quarentena, acabou, fazer um lockdown, acabou. Não, só vai acabar quando tiver vacina e todo mundo for vacinado.
O mundo todo, não é exagero meu. Enquanto não tiver vacina para todo mundo, ainda assim não tem como as coisas voltar ao normal. Inclusive o comércio, faculdade, nada disso. Ok? Isso precisa ser entendido. E é que tá. Quanto tempo vai demorar para aparecer uma vacina? Todos os especialistas da área, reais, falam que uma vacina deve demorar lá pelo menos uns 2 anos. Ok? Porque até você descobrir o que funciona, fizer os testes para saber quais são as reações, para quem pode tomar ou não, e até ser produzida em massa, vai aí 2 anos. Ok? Infelizmente é assim que funciona. Ok? Não adianta você bater o pé. A vacina que foi ebola, que foi feita também correndo, demorou 5. Ok? Então 2 anos ainda é muito pouco. Ok? Então eu sei que parece absurdo, como é que então a gente vai ter que ficar entrando e saindo de quarentena enquanto não tiver vacina? É. Infelizmente é. Ok? A diferença aqui é, quando você faz primeiramente uma boa quarentena, ok? Ou você faz como a Coreia do Sul, que conseguiu isolar todo mundo logo no começo, aí a segunda onda é bem menor que a primeira, ok? Agora, se você não faz certo, que é o que a gente está fazendo, que a Itália fez, etc., a segunda onda deve vir com força também. Okay? Então, isso faz parte. Tem um texto do Thomas, tem um texto que o Thomas Conte compartilhou, que é também muito importante, que explica isso, que o autor chama de o martelo e a dança, para explicar essa questão de quarentenas e depois isolamentos, entre aspas, verticais ou coisa assim, para os países que fizeram a coisa certa. Mas tá, então eu já expliquei como é que acontece essa doença. Agora vou acelerar aqui para qual vai ser as questões macroeconômicas para isso. Então, evidentemente, o comércio internacional vai estar temporariamente limitado, ok? Vai ter aviões, acabou, né? Forças aéreas, né? Estão tudo falindo, ok? Você tem um monte de áreas que não vão poder funcionar nessa época, porque precisam de muito contato humano, ou precisam de pessoas em alguns lugares, tipo cinema, acabou, acho que você percebeu isso temporariamente, ok? Então o comércio internacional está muito limitado. E, por exemplo, questões como remédios e coisa e tal, que demoram para ser feitas e tem pouco. Você está tendo hoje um momento que os países estão em briga entre si mesmos, estão roubando remédios um do outro, respiradores, tá assim, ok? Então, o comércio internacional basicamente está bem fragilizado. A gente está praticamente vendo uma crise na globalização. Uma hora eu faço um vídeo sobre isso também. E uma outra coisa sobre esse vírus é que, como tudo já acabei de explicar, o que vai acontecer? Né? O número de pessoas que estão morrendo vão ser não só idosos ou pessoas doentes, como muitos estão dizendo. Vai morrer, infelizmente, muitas pessoas que trabalham em contato com pessoas. E pessoas que trabalham em serviços essenciais. Então, pessoas que trabalham, agentes de saúde, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, pessoas que trabalham em hospitais em geral, seguranças, bombeiros, policiais, etc. Esse pessoal que não pode parar, entregadores, assim por diante, todos estes têm uma grande chance de morrer. Não só por ser contagiado por esse vírus e ter que acabar padecendo, mas até por sobrecarga, principalmente médicos e enfermeiros. Okay? Está havendo no mundo todo movimentos de médicos e enfermeiros criticando, pedindo mais atenção, mais EPIs, etc. Né? Eu não preciso nem dizer que no Brasil falta EPI, o pessoal está usando sacola de lixo como equipamento, para vocês terem ideia de que é o Brasil. Okay? Então, esse é também um outro problema muito grave dessa doença. Muita gente parece que acha que é igual ao Thanos, né? Igual lá no filme Guerra Infinita, que o cara estala o dedo e morre uma pessoa de cada grupo, assim, né? Não é assim que vai funcionar. Essa doença vai matar, especialmente, é claro, pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas já com doenças graves, idosos, mas também pessoas desses grupos essenciais e o pior, por exemplo, no caso de um médico ou enfermeiro, ou principalmente um médico experiente, são décadas para que isso para que ele seja formado. Então, perder essas pessoas é muito difícil realocar, vai demorar muito para substituir. Okay? Então, esse é também um triste momento, um triste caso. Então, assim, eu falo realmente com dor no coração de que, assim, você que tem parentes que trabalham como agente de saúde, ou você que tem amigos, ou você que trabalha na área de saúde, eu peço que você tenha muita força e se prepare, porque provavelmente você vai perder muitas pessoas. Okay? Não estou aqui sendo muito sincero, aqui não quero causar pânico, mas para quem trabalha na saúde sabe que o que eu estou falando aqui é pouco. Okay? Sabe, tá vendo isso. O que eu estou falando aqui não é mais novidade para ninguém. Para quem trabalha na área de saúde, é claro. Então tá. Então esse é também um outro problema dessa crise. O mundo todo provavelmente vai perder um bom número de médicos,
de segurança, gente da segurança e da área da saúde, ok? E é claro, a crise econômica, que vai ser pesada, evidentemente, porque é a primeira vez na história que as pessoas têm que parar. Nenhuma guerra é totalmente assim. E vai ter muitas coisas que vão quebrar, né? E aí que a gente vai ver uma coisa. Como que os países vão se adaptar a isso? Isso é uma coisa que o Gianetti fala muito, né? Comentou muito sobre, que quando houve outras, por exemplo, quando houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a crise de 29, o Estado cresceu na economia, mesmo nos países liberais, ocidentais, e nunca mais encolheu como antes. Primeira coisa. Na crise de 2008, beleza, houve aumento ali do Estado, ali, mas não foi uma mudança de sistema. Entretanto, a crise atual é muito pior que 2008. Então, é muito provável que as mudanças que ocorrerem durante essa pandemia, elas vão ser pelo menos parcialmente permanentes. Ou seja, o mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes. Porque, por exemplo, o que deve acontecer nessa crise? As empresas não vão querer ficar paradas durante 2 anos. Elas vão tentar se adaptar e vão então fazer o quê? Reduzir o maior número possível o contato entre seres humanos e reduzir pessoas. Então, sabe aquela coisa que falava que tudo vai ser digital, computadorizado, robotizado, etc? Provavelmente essa pandemia acelerou 10 mil vezes isso. Okay? Então, até aqueles que não queriam fazer isso, seja por ideologia, seja porque não tem capacidade para isso, seja lá por quê, porque sim, isso existe muito empresário cabeça dura, ok? Então, essa crise, ela vai dar uma voadora no peito. Quem não se adaptar a isso vai se quebrar e não vai levantar mais, ok? Muitas áreas, então assim, trabalhadores, pessoas que não são bons computadores e tal, provavelmente estão fora do mercado de trabalho para sempre, a partir dessa. Ou vai ficar muito difícil só para alguns setores. A verdade é essa. E muitas áreas não vão se levantar. Por exemplo, a questão do cinema que eu falei. Será que vai voltar a ter blockbuster? Eu não sei. Mesmo depois da pandemia. Né? Porque se as pessoas perderem o costume de ir no cinema, se acostumarem a assistir tudo na internet, na TV, vai ser difícil as pessoas quererem gastar tanto num filme, como é, sei lá, um Vingadores da Vida, para a mesma coisa que você ganha, sei lá, com Netflix. Sabe? Não se ganha tanto na internet, em filmes assim, do que num filme blockbuster. Então talvez a gente tenha o fim de Hollywood, ou uma mudança completamente nos blockbusters, para sempre. Okay? E é claro, haverá um protecionismo muito forte. Agora os países tentam fazer de tudo para transformar sua indústria para ser autossuficiente, principalmente na produção de equipamentos de saúde, alimentos, entre outras coisas básicas essenciais. Pois bem, mas tudo isso, evidentemente, precisa de pesquisa. Precisa de pesquisa e tecnologia para fazer essa transição, muitas vezes transformar indústrias locais para produzir alguma coisa específica, assim como, por exemplo, na guerra. Eu preciso de pesquisa para produzir novas tecnologias para poder se adaptar a esse novo mundo que tem muito mais contato físico, ou para substituir áreas ou indústrias que vão cair ou vão ter uma grande queda na sua produção ou efetividade, lucratividade. Eu preciso de pesquisa, inclusive para fazer análises logísticas, para saber como manter que todas as várias cidades, principalmente do interior, continuam tendo alimentos, continuam tendo equipamentos e coisa e tal, etc. Então a pesquisa hoje ela é mais do que essencial, é uma questão de sobrevivência, mais do que nunca. E infelizmente a gente vê que o governo está justamente na contramão disso, né? O governo acabou de cortar 80% das bolsas, ok? E zerou as bolsas a humanas. E muita gente perguntou para que serve humanas num caso desse. Bom, eu falei de logística, então precisa de administração, precisa de geografia, precisa de economia, ok? Só para falar algumas delas. E além disso eu poderia ter outras pesquisas referente à pandemia. Veja bem, eu espero que depois de tantos minutos me ouvindo citar ainda aí, deu para ter entendido que o problema da pandemia não se resume a combater o vírus, mas combater toda a questão social e se adaptar a ela. Okay? Então, você tem outras coisas lá, psicologia, vai precisar muito, por exemplo, para lidar com as pessoas que vão sofrer com toda essa situação, etc. Então, as ações, né, a função em várias disciplinas humanas, várias áreas humanas, são inimagináveis, as explicações delas nessa pandemia. De biológicas não preciso dizer nada, né? Biológicas é óbvio, e até exatas também, para fazer as análises, as projeções, assim por diante, as análises matemáticas e, sei lá, por exemplo, qual situação que o país está, né? Já que a gente não tem teste suficiente, então a gente vai ter que fazer no futuro e ver, por exemplo, quantas pessoas estão com
anticorpos e tentar fazer um cálculo aí, uma previsão de quanto parte da população já foi contaminada. Enfim, então existem muitas coisas e a ciência vai ser ainda crucial, porque infelizmente nós vemos o governo, esse governo atual na contramão, né? Como falei, também vai ter falta de agentes de saúde, etc. Então é totalmente estratégico você remanejar uma parte do pessoal de biológicas. Inclusive, eu acho que ele poderia muito bem formar a maioria dos graduandos que estão no finalzinho da graduação, até que são com algumas disciplinas que eles já fizeram e foram reprovados, justamente para facilitar, né, ter um maior número de pessoas podendo entrar em mestrados e coisas assim para esse tipo de trabalho. Enfim, existem várias estratégias, não vou me prolongar muito mais esse vídeo. Mas esse é o mundo que nós temos hoje. Um mundo em que você vai ter um mundo mais fechado, pelo menos temporariamente, com uma tendência, uma guinada ao protecionismo. Os países que vão se sair melhor nisso são os países que vão mais investir em pesquisa para tecnologia, para combater, para fazer estratégias para viver e superar essa pandemia. É claro, países que conseguiram passar pela pandemia de maneira mais suave, digamos assim, como a Nova Zelândia, Coreia do Sul, etc., talvez não precisem fazer tudo isso que eu estou falando, mas eles vão sofrer com os outros países sofrendo. Então, infelizmente, você tem isso também. Então, não tem muito como alguém sair dessa crise bem. Vai sair todo mundo quebrado, alguns menos e outros mais, mas vai sair todo mundo quebrado. Okay? Então, esse é o mundo que está aí. É claro que você está falando sempre que é temporariamente. É e não é, né? Porque, vamos supor, daqui 1 ano, 2 anos, como eu falei, o mais previsível é 2 anos no mínimo, sai uma vacina e acabou o vírus, acabou a pandemia. Beleza. Só que as indústrias que foram construídas, né, as tecnologias, a cultura que se desenvolveu, não vai mudar do dia para a noite. Porque as pessoas, as empresas, vai ter pressão, vai ter lobby, vão querer continuar como estão. Então vai demorar muito para que, por exemplo, um protecionismo seja superado, se um dia se for totalmente. Okay? A probabilidade é que não mude totalmente. Okay? Talvez as pessoas não se cansem, né, de se desacostumem para o cinema e nunca mais queiram voltar. E nós já temos evidências, casos semelhantes à nossa história sobre isso. Por exemplo, quando houve problemas de energia elétrica e foi ensinado a população a economizar, a apagar a luz, etc., quem é muito novo vai se lembrar, mas quem era mais velho naquela época sabe que as pessoas mudaram. Os mais jovens são mais econômicos em questão da luz. Okay? A mesma coisa, por exemplo, a questão da HIV. Né? Antigamente não era comum a camisinha, era muito mais comum a pílula. Né? Depois que houve estouro de AIDS, as pessoas passaram a usar a camisinha. É claro que todo o costume ele pode se perder também com o tempo. Por exemplo, hoje as pessoas estão reduzindo o uso de camisinha porque as pessoas não têm mais medo da AIDS. Enfim, então você tem, mas demora uma geração para isso acontecer. Então, provavelmente essa geração, principalmente os mais jovens, vão se adaptar culturalmente à pandemia e isso vai ter um impacto econômico gigantesco. E por isso, é tudo isso que nós precisamos lidar, entender e já planejar desde já. Okay? Também há outros pontos, por exemplo, a questão ambiental. Eu acho que hoje a gente vai ter um retrocesso, porque como os países vão tudo quebrados, eles não vão querer gastar dinheiro com energia verde alternativa, vão querer meter o que for mais fácil, que é fóssil mesmo. Enfim, há muitos debates que a gente pode fazer, mas a primeira coisa que tem que ser feita é entender. É esse o mundo que nós estamos entrando. Não vai mudar vai acabar do dia para a noite e a gente vai voltar ao normal, vai todo mundo se abraçar. Não. A tendência é que tudo piore muito. Ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, coloque nos comentários que eu respondo. E, claro, né, entre nossas redes sociais, que a gente sempre está fazendo um bom trabalho, sempre explicando todos os dias sobre esse tema, entre outros. A gente não fala só sobre essa doença, mas fala sobre tantos outros, sobre biologia e política. Ok? Então é isso. Valeu, falou e fique em casa.